Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é sobre os gráficos de cinemática, na nossa parte inicial da aula, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a cinemática vetorial, tá legal? Então pessoal, vamos analisar primeiro os gráficos de cinemática dentro do movimento uniforme. Eu escolhi dividir em MU e MUV para que não haja muita confusão, muito conflito aí na cabeça de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar são as grandezas do movimento uniforme. No movimento uniforme a gente usa três grandezas, tá? Velocidade, posição e tempo. Dentro dessas três grandezas a gente tem duas variações de gráfico, tá? Então temos dois gráficos V por T, já falo porque eu coloquei o asterisco aqui, que eu chamei de tipo 1, e dois gráficos S por T, que eu chamei de tipo 2, velocidade por tempo, posição por tempo, ok? Então vamos lá. Então, na nossa primeira análise, a gente tem que adotar um referencial, ok? Portanto, vamos lá, primeiro os gráficos de velocidade por tempo, tá? O nosso referencial, vamos supor que seja uma trajetória que se inicia aqui onde está minha mão esquerda e cresce positivamente, né? Os valores de posição crescem positivamente para a direita. Logo, vamos imaginar um corpo que se desloca da origem para frente na trajetória, aumentando a posição, tá? Se ele aumenta a posição, significa que ele anda a favor do referencial. Então, velocidade é maior que zero e esse movimento é chamado de movimento progressivo. Por que progressivo? Porque ele progride, ele aumenta as suas posições em relação à trajetória. Bom, neste movimento progressivo, como seria um gráfico de V por T? Veja, dentro do movimento uniforme, a principal característica é que a velocidade ela é constante. Então temos um gráfico aqui ó, de velocidade por tempo. O meu gráfico, se eu coloco ele subindo, nós temos aqui uma reta crescente, e aí significa que a velocidade estaria aumentando. Se eu coloco ele descendo, significa que a velocidade está diminuindo. Galera, a velocidade no movimento uniforme é constante. Então, o nosso gráfico tem que ser uma linha paralela ao eixo do tempo, olha só. Veja, temos um valor aqui de velocidade positivo, certo? Que não está variando. Quem está aumentando aqui é o tempo, ó. A velocidade tem sempre este valor. Tudo bem? Agora, o que a gente vai ver aqui é um movimento oposto ao progressivo, chamado movimento retrógrado. É quando o corpo ele volta na trajetória, ele regride em relação às posições. Então, a velocidade vai ser negativa e esse movimento é chamado de movimento retrógrado. Tudo bem, galera? Vamos lembrar. Bom, se a nossa velocidade negativa é constante, ela tem que estar abaixo da origem, né? Abaixo da origem aqui do nosso zero. Então eu tenho um valor aqui que é de menos v. Tudo bem? Por que eu coloquei um asterisco aqui? Vamos lembrar de uma coisa? Ó, se você fecha o gráfico aqui formando a figura geométrica, essa figura ela é um retângulo, né, galera? Ela é um retângulo. Então, vamos pensar na área desse retângulo, ó. A área é sempre do gráfico rebatido no eixo do tempo, hein? Ó. A área desta figura é a área de um retângulo, né? A área de um retângulo é calculado como base vezes altura. Então, a área aqui será tempo vezes velocidade. Galera, vamos fazer aqui embaixo no cantinho, ó. Velocidade não é variação de posição por variação de tempo. Agora vamos fazer o seguinte, isola o ΔS e o ΔT vem multiplicando. Então, V vezes ΔT é igual a ΔS, né, galera? Igual a esse ΔS, ó. O ΔT veio multiplicando. Significa que V vezes T é ΔS. Então, a área de um gráfico V por T é numericamente igual ao ΔS. Vamos lembrar sempre disso, tá bom, galera? Sempre, muito importante. Sempre que você pegar um gráfico V por T, você pode aí calcular a área deste gráfico e aí você vai obter o valor do ΔS, ok? Então,
Gráfico V por T no movimento uniforme é isso aqui. Agora, gráficos S por T. Veja, se a velocidade é positiva, significa que o movimento é progressivo. Então, lembra que eu coloquei uma trajetória crescente? Se aqui é o zero e minha trajetória vai aumentando as posições, um corpo que aumenta suas posições, ele vai ter a posição crescente, né, galera? Crescente. Então, vamos supor que ele saia do zero. Se ele sair do zero e ir crescendo suas posições, ele sai do zero, ó. Ele sai do zero, que é a origem do gráfico, e sua posição vai crescendo, né, ó. Sua posição vai aumentando. Sua posição aumenta conforme aumenta o tempo. Cuidado, aqui já é um gráfico S por T, né? Não é necessário o cálculo da área para saber o deslocamento. O deslocamento você tira olhando o gráfico, certo? Para a velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Isso significa que o corpo, se aqui for o zero, ele já tem uma posição na trajetória e ele volta. Então, ele já tem uma posição na trajetória e ele volta na trajetória até um determinado intervalo de tempo aí. Tudo bem, pessoal? Então, velocidade positiva, o gráfico de S por T cresce. Velocidade negativa, o gráfico S por T decresce. Ok? Agora, os nossos gráficos do movimento uniformemente variado. Bom, aqui já muda um pouquinho. Temos aí 3 tipos de gráfico. Por quê? Aqui entra uma grandeza nova, a aceleração. Então, teremos aí gráficos de aceleração por tempo, ó. Gráficos de velocidade por tempo. E gráficos de posição por tempo. Certo? Lembrando que desenhar gráficos é utilizar funções, né? Estamos usando no movimento uniforme, né? E também no Move já fala um pouquinho, funções de grau 1. Lá no movimento uniforme só grau 1, por isso que são retas. Aqui no Move teremos funções de grau 1 e grau 2. Já falo quais são as funções, tá? Então vamos lá? A por T. Vamos entender isso aqui. Lembre-se que a aceleração é o fator que altera o valor da velocidade, né? A aceleração é uma grandeza física que faz com que a velocidade mude. Portanto, pessoal, se eu tenho um gráfico de A por T, o A é positivo, significa que o A ele é constante, então teremos aí uma reta, né, constante aqui, certo? Valor de A positivo. E aqui com A negativo, temos uma reta constante com A negativo, tá? Abaixo da origem. Muito parecido com o que a gente viu na velocidade lá no M1, né? Menos A. Agora veja, quando a aceleração é positiva, ela faz com que a velocidade aumente. Significa que o movimento ele é acelerado, sua velocidade está aumentando. Logo, a positiva, a gente vai chamar esse movimento de movimento acelerado. Agora, quando a aceleração é negativa, você está desacelerando. Então, aqui só toma cuidado que a gente não chama de movimento desacelerado. É um movimento retardado. Você retarda a velocidade. Tudo bem? Então, esses dois termos são muito comuns. Agora, gráficos de V por T. Se a aceleração é positiva, a minha velocidade aumenta. Se a minha velocidade aumenta conforme o tempo passa, o meu gráfico será uma reta crescente, com a velocidade aumentando. Se minha aceleração é negativa, significa que eu estou freando, minha velocidade diminui. Portanto, será uma reta decrescente. Olha a velocidade diminuindo conforme o tempo passa, certo? Agora vamos lá. Se a aceleração é positiva aqui, vamos lembrar que no S por T, aí eu vou entrar propriamente no que a gente usa de funções, né? Aqui as equações são retas porque nossa equação é essa aqui, né? Então veja, é uma equação de primeiro grau. Aqui também são retas porque estamos descrevendo a velocidade em função do tempo, né? Então, essa função, que é a função horária da velocidade, V por T. Aqui, A por T, certo? E nossa expressão de S por T é uma expressão bem conhecida, galera. Ó, S igual a S0 mais V0T mais A T quadrado sobre 2. Essa função é de qual grau, pessoal? É uma função de segundo grau, então nossos gráficos são parábolas. Parábolas, galera, tem que tomar cuidado. Então, se
eu tenho aqui uma equação dessa com aceleração positiva, o nosso A da função é positivo. Se o A da função é positivo, concavidade para cima, né, pessoal? Vamos lembrar lá da matemática. Concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Tá legal? Então, gráfico de S por T no MU, no MUV, nos dois sentidos, com A positivo, com aceleração, movimento acelerado, e aqui com aceleração negativa, movimento retardado. Beleza? Então, vamos lá? Estes são os gráficos do MUV que a gente tem que saber sempre. Tá bom, galera? Então, essa é a nossa primeira parte do estudo aqui de cinemática, que a gente está vendo depois de já termos visto propriamente MU e MUV. É a primeira parte gráfica aí do nosso estudo. Espero que as ideias tenham ficado claras e que essa aula possa ajudar vocês aí nos grandes vestibulares. Tá legal?